Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 24, a gente vai chegar ainda ao capítulo 2 e ler um pouquinho do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Eu vou ler os versos pares, os irmãos dos ímpares, e assim prosseguimos. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de seu corpo, que é a igreja. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Verso 2, a igreja. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Senhor Deus, fala conosco. Por favor, Senhor, se não houver a iluminação do Teu Espírito Santo, se não houver a Tua voz falando a cada coração, é vã, meu Deus, toda essa oratória, é vã, toda essa narrativa que vamos ouvir a partir de então. Nós precisamos de um milagre, do sobrenatural. Primeiro, um pecador como eu, sem instrumento teu, eu preciso desse milagre. Segundo, pecadores como todos nós, temos os nossos ouvidos liberados para ouvir a voz que ecoa na eternidade, a voz que é como voz de muitas águas. Senhor, opera esse milagre hoje, aqui, agora. Que todos saiam daqui dizendo, eu ouvi a voz de Deus. Ah, Senhor, que o pregador seja esquecido, Senhor, que aquele que fala, Senhor, cada vez diminua mais, mas que todos saímos daqui dizendo, não é ele, não tem nada a ver com ele, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Senhor, que seja assim, também comigo e com os meus irmãos, e em nome de Jesus oramos, amém. Poder sentar. 23 anos. Como igreja, meus irmãos, nós precisamos saber o que estamos fazendo aqui. Do que se trata essa igreja? Pastor, estou chegando aqui agora e eu queria saber quais são as intenções. E se existem segundas intenções nesse lugar. Eu quero saber, pastor, qual é o interesse, qual é o propósito daquela reunião, daquela oração e daquele encontro. Eu também queria saber por que levantam lideranças aqui e ali, eu quero saber isso. Bem, seguindo aqui o exemplo de Paulo, irmãos, há 3 coisas que nós vamos analisar nessa noite. O trabalho, o objetivo e a razão. Não é diferente o trabalho do Paulo, o objetivo do Paulo e a razão do que Paulo fazia, do que fazia, não é diferente de uma igreja, ou da igreja, ou de qualquer lugar onde a igreja esteja. É o mesmo trabalho, é o mesmo objetivo e a mesma razão. Nós temos aqui uma moldura tríplice. O trabalho, o objetivo e a razão. Qual é o trabalho da igreja? Qual é o meu trabalho? Qual é o trabalho do irmão e da irmã? Qual é o nosso trabalho aqui? Pastor, nós estamos aqui para fazer o quê? É uma reforma moral que nós estamos aqui para executar? É um retorno a bons costumes que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para um processo pedagógico de crescimento? Nós estamos aqui para quê? Tem um trabalho sendo feito aqui, meus irmãos. E esse trabalho tem um objetivo. Qual é o objetivo desse trabalho? É fazer grande o nome da denominação? Qual é o objetivo desse trabalho? É a gente usar
a igreja, né, para ganharmos algum tipo de projeção e dizermos somos isso ou somos aquilo? E qual é a razão que nós estamos aqui, irmãos? Nós estamos aqui por qual razão? É algo de foro íntimo? A razão que estamos aqui é para nos darmos bem, é para sermos felizes? Qual é a razão? Tem uma razão, tudo tem uma razão. E quando nós olhamos para essa tríplice moldura, eu quero que nós juntemos isso e deixemos que isso molde a cultura da nossa igreja. Eu quero que isso molde a nossa cultura, porque o que vamos viver aqui vale para mim, vale para você, vale para todos nós. Não é só para quem é pastor, quem está... Não, é para todos nós. Todos em nossa igreja estamos envolvidos nisso aqui. Eu queria, irmãos, com cuidado, dividir com os irmãos o que esse texto está dizendo. Primeiro, quero falar sobre o trabalho. O apóstolo vai dizer no capítulo 1, versículo 28, o qual anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, no versículo 27 aí, Paulo, na primeira parte, ele diz qual é o seu trabalho, o que Deus chamou ele para fazer, o qual anunciamos, ele e a sua equipe. E nós também estamos aqui para anunciar Jesus. Paulo foi chamado para dar a conhecer Jesus, para mostrar às pessoas quem é Jesus, que é na riqueza da sua glória, de Deus em Cristo, é na riqueza do conhecimento de Deus, que nós estamos anunciando a Jesus Cristo. Ou seja, as boas novas de Jesus. É para todos, para mim, para você, em todos os lugares. E a boa notícia, a verdade antes oculta, antes implícita, a verdade antes velada, mas agora clara é essa: Cristo em vós, esperança da glória. Diga, Cristo em vós, esperança da glória. E é assim, o nosso objetivo, irmãos, o nosso trabalho, qual é? É anunciar Jesus, o Messias. Anunciar que Jesus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Que Ele é o Salvador do mundo e Rei do universo. Quando nós assim pensamos e olhamos assim e depositamos a nossa fé em Jesus, quando você confia nele e quando você se une a ele na sua morte, na sua ressurreição, por você, em seu lugar, você então se une a ele por fé e você passa a ser um com ele. Você passa a ser um com o Senhor. E aí, algumas consequências, algumas heranças, algumas dádivas, algumas bênçãos. Primeiro, o seu espírito se torna parte de você e você está tão unido a Jesus, que todos os benefícios de Jesus como Filho de Deus se tornam seus benefícios também. A Bíblia vai dizer que Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros porque nós nos unimos. Ao depositar a nossa fé em Jesus, que Ele nos substituiu, pagou pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar, nós estamos então nos unindo a Ele por fé, entregando o senhorio da nossa vida a Ele e vivendo em gratidão, somente, exclusivamente a Ele. Isso significa que quando você crê que você é perdoado por todos os pecados cometidos e agora você é declarado justo e sem culpa diante de Deus. Se nós, irmãos, nos apropriássemos por fé, e já o fizemos, e estamos fazendo disso agora, e se nós comparecêssemos no céu agora, não há nada escrito contra nós, porque o sangue de Jesus apagou o escrito de dívida que era a nosso desfavor. Quem crê nisso, diga amém. Significa que você é purificado de qualquer impureza, você é feito filho, você é feito filha de Deus. A todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus. E você tem um futuro glorioso. Olha, você tem um futuro abençoado. Você tem a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Isso significa que você estará unido com Deus para sempre. Hoje, habitado pelo seu Santo Espírito. Mas depois, habitando num corpo incorruptível, não terreno, mas celestial, nós estaremos juntamente com o Senhor e eternamente com Ele viveremos, na presença do nosso Deus. Por crermos em Jesus. Então Paulo está dizendo que o papel dele é anunciar Jesus, é anunciar o Evangelho. Paulo está anunciando o Evangelho. Olha, não pense também que quando Paulo ele proclama Cristo, que ele apenas sai por aí dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Não é somente isso, meus irmãos. Não que seja somente que eu digo, não que seja pouco, mas não é exclusivamente, estritamente isso. Tem mais. No capítulo 2, ele vai dizer assim, olha,
no versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros, repete, todos os tesouros, está fraco, repete, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, anunciar Jesus é anunciar todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que outrora estavam ocultos. Esse é o trabalho da igreja. Pastor, o que você faz aqui? Eu faço, você faz, todos fazemos, nós anunciamos Jesus. Inclusive, você deve continuar anunciando Jesus para mim, e eu devo continuar anunciando Jesus para você. Isso não é somente quando você é evangelizado. E esse erro já desconstruímos aqui. Eu tenho que aprender o evangelho, eu precisei aprender o evangelho somente quando eu não era cristão. Aí eu fui evangelizado, já aprendi o evangelho foi o ABCD. No evangelho não é ABCD. O evangelho é de A a Z. O evangelho é o reino de Deus. O evangelho, a gente continua crescendo no evangelho. Eu não me canso de lembrar Pedro sendo repreendido pelo apóstolo Paulo. Lá na Galácia, ele fora repreendido pelo apóstolo Paulo, porque não estava vivendo segundo o evangelho. E Paulo confrontou Pedro, dizendo, o que está vendo, meu irmão? Ele não disse, poxa, você está tendo favoritismo. Não, ele disse, você não está vivendo segundo o evangelho. Então veja, um apóstolo ensinando outro apóstolo, e Pedro, irmãos, uma coluna da igreja. Um homem que pregou e 3.000 almas se converteram numa só pregação. E ele está ali. Paulo disse, você tem que viver segundo o evangelho. Paulo fala com ele sobre isso. Agora, é interessante que o versículo 28, deixe sua Bíblia sempre aberta quando alguém estiver pregando, o qual anunciamos. Como é que Paulo anunciava? Advertindo e ensinando. Essa palavra advertindo vem do grego nauteteo, ou seja, é colocar a mente de alguém em ordem. Colocar a nossa mente em ordem. Quando Paulo anuncia Cristo, ele está colocando a nossa vida em ordem. Uma vida que tem que ser vivida conforme os padrões do reino de Deus e de Jesus. Ele fala que ele anuncia. Como é que ele anuncia? Ele anuncia advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Então, advertir e ensinar. Esse ensinar, de didático, tem mais a ver com o professor, com uma forma prolongada, né, numa construção linear, né, de verdades bíblicas, e aí você vai construindo aquilo de forma linear. Ou seja, qual é o trabalho dessa igreja? Olha, nós precisamos ter uma escola bíblica forte. Nós precisamos ter, irmãos, gente que conhece a palavra, que são ricos na palavra. Por quê? E nós precisamos continuar nos enriquecendo até que Jesus volte, anunciando quem é Jesus, anunciando o que Jesus gosta, anunciando o que pensa Jesus, anunciando qual é a ideia de Jesus, qual é a vontade de Jesus, qual é o querer de Jesus. Fazemos isso advertindo, como um pai faz ao filho, fazemos isso ensinando, como um professor faz ao seu aluno, e fazemos isso a todos. Não existe um grupo de elite aqui que faz isso. Todos devemos fazer, todos devemos crescer. Então, em síntese aqui, ele está dizendo que alertar, ensinar, é o que precisamos nessa igreja e é o que fazemos também. Porque a nossa mente, meus irmãos, ela não está em ordem. E nós precisamos colocar a nossa mente em ordem. Todos nós temos alguma área da vida para acertar. Pedro possuía, Abraão possuía, Davi possuía, o próprio Paulo possuía a área para acertar, você não precisa. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Isso não é para um determinado tipo de pessoa, é para todos. Não é uma coisa pontual, não. Está sempre acontecendo na nossa relação, no nosso dia a dia, nos nossos encontros, sabe, nos nossos entretenimentos. Nós sempre estamos nos influenciando, nos educando e todos nós anunciando quem é Jesus, anunciando o propósito de Jesus. Se alguém perguntar para você, o que a tua igreja faz? A nossa igreja, ela anuncia Jesus. Como é que ela anuncia Jesus? Advertindo e ensinando. Você pode repetir? Advertindo e ensinando. A gente adverte, irmãos, como um pai, amorosamente, firmemente, e como um professor, pacientemente, prolongadamente, mas nós estamos aqui, anunciamos. Nós ajudamos uns aos outros a compreender a glória de Deus, revelada em Cristo Jesus, a entender como Jesus muda nossas vidas. E a minha intenção é que eu e você pensemos dessa forma, irmãos.
como parte da nossa vida, como parte das rotinas normais das nossas vidas. E onde nós podemos nos equivocar achando que falar, né, de Jesus com alguém é um procedimento muito grande e formal. Não, isso deve ser algo que acontece, irmãos, corriqueiramente, ordinariamente, deve acontecer na minha e na sua vida. Portanto, esse é o nosso trabalho. Nessa igreja, nós falamos de Jesus uns para os outros. Nós não falamos da denominação, nós não falamos dos heróis da fé. Cada herói da fé é um tipo de Cristo. Nós falamos de Cristo. Nós não falamos do pastor ou das qualidades do fulano. Nós falamos de Cristo. Porque qualquer coisa que apareça de bom em mim é o fruto do Espírito. É o Espírito de Jesus se revelando. E qualquer coisa que apareça de bom em você é o Espírito de Jesus se revelando também. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fazia isso. E não só ele, mas os apóstolos também. Em Atos 20, 31, está escrito assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha aí a admoestação. Colossenses 3,16, ele repete isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esse trabalho, quem é membro do corpo de Cristo aqui, dá um glória a Deus aí. Esse trabalho é recíproco. É uma mutualidade, é uma troca. Se você é membro da igreja, você tem que fazer isso. Você perceber na minha vida algo, um comportamento, um pensamento, uma ação, uma reação, que não condiga com Cristo, você precisa anunciar para mim Jesus. Pastor, Jesus não agiria assim. Jesus não faria assim. Ah, irmãos, nós não apenas falamos Jesus e fazemos esse aviso, ensinando a todos, em todo o tempo, em toda sabedoria, mas falamos de Jesus com um objetivo em mente. Nós temos um objetivo. Então, preste atenção. Qual é o trabalho? Anunciar Jesus. Amém? Quem aprendeu, diga amém. O trabalho dessa igreja, 23 anos, não podemos perder. Nós não estamos aqui, irmãos, inclusive, qualquer hora dessa eu prego sobre isso. Nós não estamos aqui para nos posicionarmos esquerda ou direita. Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse não é o papel da igreja. Ah, não, nós somos direita, nós somos esquerda. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é anunciar Jesus em todo o seu mistério e sabedoria. Logo, o nosso trabalho, nessa moldura tríplice aqui, é anunciar. Mas temos um objetivo. Qual é o objetivo? O versículo 28 do capítulo 1 vai dizer qual é o objetivo. É para apresentar a Jesus todo homem perfeito. Vamos ler o verso aí, 28, na sua Bíblia? Vê na sua Bíblia aí, ó. O qual, versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Qual o objetivo? A fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Então preste atenção. Você que é líder, você que coordena, você que serve, você que ajuda, você que abre a igreja, você que fecha, você que limpa, você que prega, olha, você que canta, você que toca, olha, você que ajuda, você que visita, olha, você que chora junto. Nós estamos aqui, irmãos, e o nosso trabalho é anunciar Jesus. Para que todos nós nos pareçamos com Jesus e sejamos perfeitos em Jesus e maduros em Jesus. Agora, essa palavra maduro, ela também poderia ser chamada de completo. Diga, completo. Isso significa, irmãos, que o nosso objetivo é para todos, né, que entram na esfera do nosso ministério, do nosso conhecimento, das nossas relações interpessoais, o nosso objetivo é que a gente apresente essas pessoas completas em Cristo, crescidos em Cristo, inteiros em Cristo. Quem está estudando na escola bíblica dominical, a carta de Paulo a 1 Coríntios, levante a mão, 1 Coríntios, está estudando, tá? Qual é o problema ali? Bom, começa com desunião, depois vem de imoralidade sexual, depois vem de litígios, né? E depois ele vai falar da má administração dos dons. Então, o que Paulo está querendo? Que eles cresçam em Cristo, que eles sejam perfeitos em Cristo, que eles amadureçam em Cristo. Porque Cristo é pregado não somente para você ter o seu nome escrito no livro da vida e viver a vida do jeito que você quiser depois. Você que vai se batizar aí, olha, no dia 1º, aqui não vai ser aqui, né? Vai ser lá no sítio. Para você passar pelas águas do sítio, do batismais, e depois você viver o teu jeito. Não, nós vamos continuar anunciando Jesus para você, e você continua anunciando Jesus para mim, para que nós, irmãos, apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, é interessante que alguns versos aqui no capítulo
vai dizer assim, ó, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção e do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ainda nos versos 6 e 7, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graças. Capítulo 3, verso 1, 2, 3 e 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, mas não nas que são daqui da terra. Você pode ler comigo o restante? Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em... Por que eu faço questão que você lê a Bíblia? Por que eu coloco aqui? Por que eu às vezes insisto com você de você ler a sua Bíblia? Porque o que tem que ficar na sua cabeça não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. As palavras de Deus, então você tem que ler o texto. E o texto, meus irmãos, quando lido, na expectativa, na ânsia, na fome, na sede, de que nós possamos absorver as verdades nele contidas, o Espírito Santo, segundo essa sede, se revela a nós, e o texto salta para o nosso coração, e vai moldando, santificando, vai estruturando toda a nossa vida e toda a nossa fé também. Portanto, preste atenção, Paulo, vamos olhar para Paulo agora. Paulo é o pastor de uma igreja. Então, Paulo... Vamos que ele seja pastor da Igreja Cristã de Nova Vida de Magé. E a Igreja Cristã de Nova Vida de Magé está fazendo 23 anos. E o apóstolo Paulo, ele é o pastor da igreja. E se você perguntasse para Paulo, Paulo, qual é o teu serviço aqui? O meu serviço? O meu trabalho? Só tem um, só faço uma coisa. Mas eu vejo você para lá e para cá fazendo tanta coisa, Paulo. Não, mas eu estou fazendo uma só. O que você está fazendo? Eu estou anunciando Jesus Cristo. Em todos os mistérios, toda a sabedoria, toda a riqueza da sua glória, eu estou anunciando Jesus. Como é que você está fazendo isso, Paulo? Eu estou admoestando e eu estou ensinando. Eu estou fazendo um papel de pai, eu estou fazendo um papel de mestre. Um papel paciente, eu estou fazendo um papel firme de um pai que está anunciando. Ah, que bom, Paulo. Mas, Paulo, para que você está fazendo isso? Qual o propósito, qual o objetivo disso? É para apresentar essa igreja, inclusive o Edilson e Alcione, todos aqui, apresentar essas pessoas maduras em Cristo, a Cristo. Repete comigo, em Cristo, a Cristo. Então, ele está fazendo isso, nós estamos sendo trabalhados para isso. Olha, existem outras analogias que o próprio apóstolo Paulo usa. Por exemplo, se você for a Efésios, no capítulo 5, Paulo fazendo um trocadilho, uma analogia sobre casamento, ele diz que ele é aquele que está preparando a igreja como o marido prepara a sua noiva, para apresentar a igreja a si mesmo, gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Então, ele está aprontando a igreja para apresentar a si mesmo. O que Deus está fazendo através do Paulo, do Edilson, do João, do Edson, do Jorge, do Antônio, da Maria e do João. O que Deus está fazendo através de nós? Ele está nos usando para que nós anunciemos a Jesus uns aos outros, advertindo e ensinando uns aos outros, a fim de que nós em Cristo sejamos apresentados a Cristo de forma madura e perfeita. Quem tem disso, diga amém. Então, talvez, para Paulo, ser maduro em Cristo é conhecer a Cristo. Você tem que conhecer a Cristo para você crescer e amadurecer. É andar em Cristo, nos passos de Cristo. É enraizar-se, edificar-se, estabelecer-se em Cristo. É colocar sua mente em Cristo. É encontrar nossa identidade e razão em Cristo. É nos parecermos com Ele no seu caráter. É deixar a sua palavra nos enriquecer. É fazer tudo para a glória dEle e por meio dEle. Então, se você perguntasse para Paulo, o que é uma pessoa perfeita? A palavra perfeita, no nosso português, se encaixa melhor. Pessoa madura em Cristo. Um homem maduro. Às vezes, nos nossos impasses relacionais, nós vemos as nossas criancices, as nossas infantilidades. E é muito difícil você lidar com uma pessoa que já alcançou uma idade, mas ela é infantil. Ela é criança ainda na fé. Ela não atende ao tempo decorrido da sua vida. Ou seja, ela não está perfeita, ela não está madura. Ela não vai produzir, ela não vai se relacionar, ela não vai reagir à altura do que ela precisa. Mas, se concomitante, a sua cronologia, ela também amadurecer, o que vai acontecer? Então você vai lidar com uma pessoa madura, inteira, perfeita. Isso nas relações. Agora, em Cristo, essa igreja existe para anunciar Jesus.
E essa igreja existe para eu quero que você não fique olhando para o púlpito ou para o pastor como se eu fosse o único a fazer isso. Não é o que o texto está dizendo. Paulo tinha essa incumbência apostolar, mas essa incumbência é de todos nós. Diga para o seu vizinho, é de todos nós. Todos nós. Então não fica olhando para cá, eu estou puxando aqui a fila. Mas todos nós temos que nos admoestar e nos ensinar, anunciando Jesus, a fim de que nós nos apresentemos. Olhe para a sua casa. Olhe para a sua casa. Se a sua esposa não está, se o seu marido não está, filho, esse teu procedimento não é um procedimento de quem conhece Jesus. Quando Paulo trata aos coríntios, ele está dando bronca nele, dizendo, vocês vão levar para tribunal humano, coisa que vocês tinham de resolver entre vocês precisam amadurecer e saber quem vocês são em Cristo. Eu não podia falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Olha, de novo o leite dê a beber para vocês, porque vocês não amadureceram. Então o trabalho do apóstolo, o trabalho da igreja, o trabalho do cristão, e olha, se você quer uma oportunidade, tem trabalho aqui. O trabalho de você se permitir ser moldado pelo Espírito, e o trabalho de você com uma orientação, amorosa, porque toda repreensão deve vir de uma fonte que ama, por isso que você tem que se relacionar, por isso você tem que servir, se relacione, ame e sirva. Aí você vai criar um ambiente para você dizer, irmão, você não está agindo como Jesus. Irmão, esse site que você navega isso não é cristão, não. Irmão, nós temos que nos apresentar como Cristo, em Cristo Jesus, maduros e perfeitos. Quem está entendendo, diga amém. E de outra forma, no Evangelho de Mateus 28, ou Marcos 16, nos lábios de Jesus, a nossa missão é fazer discípulos. Na perspectiva do Evangelho de João, ser discípulo é ser um adorador como Jesus, é ser um servo como Jesus, é ser um missionário como Jesus. E é isso, meus irmãos, é exatamente isso que nós queremos ser, e é isso que queremos ajudar a outros se tornarem pessoas maduras em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Olha, a turma lá em casa toda já passou dos 20 anos, ou 25 anos, já passaram desse tempo. E eu fico vendo a maturidade crescendo, mas o que eu tenho que prestar atenção é se eles estão crescendo em Cristo. Perfeitos em Cristo, maduros em Cristo Jesus. E isso, irmãos, é um dever meu e é um dever seu também. Ser um discípulo assim é um propósito que Deus colocou para mim, para você, e fazermos discípulo também, dessa forma. Não é a maneira que a gente faz as coisas. Ser discípulo assim não está dizendo da maneira da gente fazer. Nós não vamos nos tornar discípulos, irmãos, arrumando mais coisa para fazer na igreja, novos eventos em nossas vidas. Não é isso. Mas a questão é a gente ser abraçado pelo Evangelho em toda a nossa vida. Olha, se eu pudesse, faria uma campanha aqui. Abaixo toda a secularização. Porque a secularização, ela é um ataque contra a espiritualidade genuína cristã. O que é a secularização? Pastor, dia de semana eu sou um profissional. Domingo eu sou cristão. Pastor, fé é uma coisa, negócios é outra coisa. A minha vida com a minha esposa aqui, olha, ninguém tem nada a ver com isso. Lá na igreja, eu sou uma bênção. Aqui em casa, nem tanto. Você está criando departamento na sua vida, mas não existe. O Evangelho abraça tudo. O Evangelho abarca tudo, completamente tudo. Você entende isso? Diga amém. Na verdade, parafraseando o apóstolo Paulo, o que nós deveríamos dizer é, eu quero o fim de mim mesmo. Ele disse assim, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós queremos, irmãos, e eu quero que Cristo seja tudo. Mas eu nunca mais quero. Eu quero que você queira isso. Porque é isso que a Bíblia nos orienta a querer. É isso que devemos querer. Eu quero que queiramos, irmãos, isso juntos, todos juntos. Imagina uma igreja, todos juntos, dizendo, vamos proclamar Jesus e vamos amadurecer na pessoa de Jesus, nos tornarmos semelhantes a Ele. Que tudo que fazemos, seja em palavras, seja em ações, façamos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que fizermos é para Deus. Tudo que fizermos é para a glória de Deus. Agora eu queria que você lesse de novo o versículo 28 e prestasse atenção numa
peculiaridade do versículo 28. Talvez você não tenha percebido. Vamos ler de novo? 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em 4 vezes a palavra todo. Fazendo uma homilética do texto, toda vez que você vê algo muito repetido, pare e preste atenção, alguma coisa o autor está querendo dizer. Ele está levando ao superlativo, ele está asseverando, condensando aquilo ali. 4 vezes. Eu entendo 2 coisas aqui. Primeiro, a todas as pessoas que conhecemos e viemos a conhecer, nós precisamos, em nome de Jesus, anunciar, advertir todo homem, toda pessoa, toda sabedoria, e todos devem ser entregues e apresentados perfeitos. Todas as pessoas. Diga, todas as pessoas. Você conhece alguém? Se você é de Jesus, e se você é sal e luz, e de fato nós precisamos então, irmãos, anunciar Jesus. Se você tem alguém na sua família, e essa pessoa tem, por exemplo, vamos aqui a algo que é muito flagrante nos nossos dias, tem uma vida comportamental sexual completamente depravada. Anuncie Jesus para essa pessoa. Anuncie Jesus para essa pessoa. Olha, Jesus tem algo melhor para você, Jesus tem algo bom para você, e isso é pecado. Lembram-se de João Batista? João Batista perdeu a cabeça, irmãos, porque ele falou contra o adultério. Mas ele não deixou de anunciar o reino de Deus e dizendo, assim está errado, a coisa certa é nos moldes de Deus. E nós precisamos anunciar Jesus. Agora também, irmãos, isso aqui está falando sobre a graça de Deus na nossa vida. Porque, preste atenção, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa. Essa graça maravilhosa do Senhor, salvando-nos e fazendo-nos semelhantes a Ele, é tão grande, mas tão grande, a maravilhosa graça tão grande, tão expressiva, tão transbordante, que é para todo tipo de pessoa. Repete comigo, todo tipo de pessoa. Quando fazemos isso, anunciando Jesus e ser completo nele, é para todos, quando diz isso, significa, sabe o que, irmãos? Para mim, tanto para mim quanto para você, que de acordo com a forma que a gente vê a sociedade, o mundo, que não há ninguém fora dessa possibilidade de ser completamente transformado e viver esse milagre, e ver esse milagre acontecer em suas vidas. Qualquer pessoa. Em qualquer lugar. Toda pessoa. Inclusive, isso deve corrigir a nossa percepção de acepções que a gente faz de pessoas confusas da obra de Deus e do mundo em nossos dias. Porque nós julgamos bastante, olhamos para pessoas e fazemos julgamentos tendenciosos, dizemos que a gente pode saber quem tem mais potencial para ser espiritual, quem tem menos potencial para ser espiritual, quem tem mais potencial para ser maduro, quem tem menos. E enquanto a gente está fazendo isso, irmãos, talvez, quem sabe, um dos próximos pastores dessa igreja, ou da igreja que está fazendo 98 anos, esteja vendendo cocaína agora. Eu perguntei ao diácono William, há quanto tempo você se converteu, irmão? Ele falou, pastor, tem 20 anos na igreja. Então, quando eu e você, quem estava aqui quando a igreja tinha 1, 2 e 3 anos, levante a mão. Levanta a mão. Olha, quando a igreja tinha 1, 2, 3 anos, então tinha um camarada fumando maconha e Deus estava preparando ele para ser diácono da nossa igreja. E agora Deus está preparando pessoas que estão lá fora, por isso você não pode olhar de cima para baixo, você não pode menosprezar, porque esse evangelho, ele é pregado a todo homem, para que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo Jesus. E ele fez uma obra nesse irmão, nessa irmã, na sua vida, na minha vida, e continua fazendo, meus irmãos. E o que nós estamos aqui querendo fazer? É que gente como ele, ou como há 23 anos atrás, o diácono Ulisses estava enganando as pessoas na mesa de sinuca. Você não sabe o que ele fazia, irmão. Ele fingia que bebia cachaça, mas não bebia. Aí jogava sinuca melhor que todo mundo, ganhava todos os prêmios. Enquanto ele estava lá enganando os sinuqueiros, que eu jogo inclusive melhor do que ele, enquanto ele estava lá enganando os sinuqueiros, Deus estava preparando, irmãos. E preparando, enquanto a gente estava aqui, Deus estava preparando para hoje ser um homem de Deus.
e ser encontrado maduro, inteiro, perfeito na presença de Deus. É isso que Deus faz, meus irmãos. É isso que Deus está fazendo hoje. O objetivo o trabalho dessa igreja, anunciar Jesus. Anunciar para quê, pastor? Qual o objetivo? Para que essas pessoas sejam apresentadas perfeitas, maduras em Cristo Jesus. O que estamos fazendo? Nosso trabalho é para anunciar Cristo. O que estamos sonhando, nosso objetivo de que as pessoas sejam maduras em Cristo. Fala para o teu irmão. Sabe a mãe da gente quando diz, você não amadurece, hein? Estou mandando você de novo tomar banho. Você não amadurece, hein? De novo eu que estou te acordando. Fala para o teu vizinho aí, ó. Amadureça, meu irmão. Amadureça. E quando você vê qualquer tipo de infantilidade, imaturidade nessa igreja, nessa família, com muito amor e com muito carinho, diga, irmão, faz assim não. Aí você vai ensinar essa pessoa, você vai admoestar essa pessoa a viver segundo Cristo Jesus. Ajudar essa pessoa, ensinar essa pessoa, advertir essa pessoa, repete comigo, a ser um pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Pastor, para que você prega o evangelho aqui? Para que todos nós sejamos pequenos Cristos. Agora você imagina, meus irmãos, a bomba, no melhor sentido da expressão, que seria se quando nós dessemos a bênção final, saísse, eu não sei quantos tem aqui, quantas cadeiras tem aqui, nem sei, mas saíssemos daqui 250 pequenos Cristos. Um vai para burocrático, outro vai para a parte industrial, outro vai para o comércio, outro vai para o transporte, outro vai para a família, outro vai para embarcado, outro vai para os afazeres do lar, outro vai para a criação, mas são todos pequenos Cristos amadurecidos. Meu irmão, que transformação, que influência, que sal, que luz, que nós íamos virar essa cidade de ponta cabeça, porque todos fomos chamados para sermos pequenos Cristos. Portanto, irmãos, é para todos, porque a graça de Deus é tão grande. Então vamos aqui, o trabalho é anunciar Jesus. O objetivo é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus e para Cristo. E a razão? A razão é por quem Ele é. Repete comigo. A razão é por quem Ele é. A razão é para quem Ele é. E quem Ele é? Eu queria que você, com cuidado, com muito cuidado, com reverência, pegue a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 13. E vamos fazer paulatinamente essa leitura. E peça ao Espírito, vamos orar antes de ler? Vamos orar? Vamos orar para Deus falar com você. Quem sabe Deus fala algo diferente com você. Teologia não se faz sozinho, se faz junto. Deus pode falar com você e depois, quem sabe, a gente troca essas figurinhas. Senhor, nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 23. Senhor, por favor, ilumina esse texto. Fala ao nosso coração. Alimenta. Que essas letras, que são sagradas letras, sejam, Senhor, para a nossa salvação, para nos dar conhecimento, enriquecimento em toda a sabedoria e desvendando os mistérios de Cristo Jesus, ora revelado. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado, como, irmãos? Por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei, o que ele se tornou, irmãos? Ministro. Versículo 16, olha para o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então, primeira coisa, você foi criado em Jesus. Quando você viaja, a Alcione, quando a gente vai para Teresópolis, toda vez ela fala isso. Nossa, antes de chegar em Guapimirim, ela fala assim, essa estrada aqui é uma das mais bonitas que eu conheço. E sabe por que aquela estrada é a mais bonita? Porque ela foi criada por causa de Jesus. Toda a criação foi criada para Deus revelar o mistério da sua glória em Jesus. Nada existe. Nós já tivemos a oportunidade no aniversário de casamento de ir às cataratas do Iguaçu e contemplar aquelas águas, e aquilo foi criado para revelar Jesus e a glória de Jesus. Todo ser humano foi criado para ele. Então, pois nele, você foi criado nele foram que todas as coisas nos céus, na terra, sobre a terra, visíveis, invisíveis, quer soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado, você foi criado nele. Você foi criado por meio dele. O processo criacional da humanidade e de toda a natureza e o cosmos foi feito por meio dele. Não somente, mas também foi criado, repete, para ele. Repete, para ele. Eu já disse para os irmãos que um autor, um escultor, ele tem todo o direito. Se eu fosse fazer uma exposição, uma vernissagem, né, das minhas obras pintadas, eu pintaria, e aí, se eu olhasse para a minha obra, isso aqui é uma pintura, eu pinto muito, meus quadros são muito valiosos, e eu pintei esse aqui, mas eu não gostei. O que eu faço com esse eu não gostei? Ele não me representa, essa obra não me representa. Todo músico, quando vai cantar, ele canta com graça, com sabor, com alegria, porque aquela música está representando ele. Todo pintor, todo escultor, né, todo marceneiro, quando ele vem cá ver a cadeira que eu fiz, porque aquela cadeira representa ele. Quando Deus criou você, Ele criou você à imagem e semelhança dele. Só que você pecou e eu pecamos, nós pecamos, mas Ele providenciou o plano de salvação lá na eternidade, de não somente rasgar e jogar fora, porque o certo é jogar e rasgar fora. Porque quando a gente passa ali nessa estrada, né, aqueles montes lá, eles permanecem como Deus criou. As pedras inanimadas permanecem como Deus criou e atendem ao propósito de Deus. O ser humano não permanece como Deus criou e não está atendendo ao propósito de Deus. O certo era Deus destruir. Mas o que ele fez? Ele enviou Jesus. E Jesus é o meio pelo qual, sendo ele anunciado, nossa imagem e semelhança é restabelecida pela habitação do Espírito Santo, pela expiação do seu sangue. A imagem dele é restabelecida em nós. E porque no céu, meus irmãos, sabe o que eu entendo nas minhas muitas leituras? Eu entendo o seguinte: no céu não tem lugar para a gente. No céu só tem lugar para Deus. Pastor, como é que a gente vai para o céu então? Você tem que se misturar com Deus e Deus se misturar com você na pessoa de Jesus. Porque no céu não tem lugar para nós. No céu só tem lugar para Deus. E Deus, Ele estabeleceu, então, que o seu filho, ele seria, a igreja seria enxertada no seu filho, uma videira lá de João, capítulo 15, e nós, irmãos, ele seria o cabeça, nós seríamos o corpo, ou então que ele seria o noivo, e nós seríamos a noiva, e noivo, e homem e mulher quando casa, se tornam uma coisa só. Então nós temos que nos tornar um com ele, nós temos que nos parecer com ele. Por isso Paulo disse, a vida que agora vivo, eu não vivo mais eu não, Cristo vive em mim. Cristo está vivendo em mim, porque eu me uni a Ele, agora eu sou um com Ele, eu pertenço a Ele, eu quero pensar como Ele, eu quero amar como Ele, eu quero adorar como Ele, eu quero fazer missão como Ele, eu quero servir como Ele, eu quero ser como Ele. Por quê, irmãos? Porque Ele é dono de tudo. Tudo foi criado para Ele. Não parem não.
Ele é a cabeça do corpo, versículo 18, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter o primeiro lugar. Ele tem que ter o primeiro lugar, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre os céus, que é sobre a terra. Tudo foi reconciliado através de Jesus. Jesus é o mediador, Jesus é o reconciliador. É por isso que nós pregamos, para apresentar todo homem perfeito em Cristo a Cristo, porque tudo é dele, tudo é para ele. Ele é o único que faz a reconciliação. E a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos, olha aí, olha mais uma vez, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu quero que você grave, se você esquecer de tudo, pelo menos se lembre disso. Anunciamos, o objetivo dessa igreja é anunciar o Evangelho. Por que anunciamos o Evangelho, pastor? Por que anunciamos Jesus? Por que anunciamos Jesus? Por que admoestamos e ensinamos? Para apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. E por que apresentar tudo perfeito em Cristo Jesus? Por que todo mundo tem que amadurecer, pastor? Repete comigo. Porque tudo é dele. Porque tudo é dele. Versículo 16 vai dizer assim, ó. Porque nele, esse está aqui, ó, botei aqui. Porque nele foram criados todas as coisas. Vamos ler isso aqui? Bota aí para mim, por favor, irmão. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Nele foram criados por meio dele, para ele. Tudo é para ele. A vida não é para você. E a história da sua vida não é sobre você. A história da sua vida é sobre Jesus. Diga glória a Deus. A história da sua vida não é sobre você. A história da sua vida é sobre Jesus. Ou seja, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que está ao nosso redor é sobre Ele, em referência a Ele, e está apontando para Ele. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o princípio, toda a plenitude nele habita. Nosso trabalho e nosso objetivo, não fardo. Nosso trabalho e nosso objetivo, meus irmãos, é um milagre. Diga glória a Deus, é um milagre. Só estamos aqui, você só está aqui por causa de quem é Jesus e o que Ele fez. Você só está aqui por causa de quem é Jesus. Olha, você só existe, só respira, porque Deus decidiu revelar a sua glória através do seu Filho. E por meio do seu Filho criou todas as coisas e criou você também para que Deus revelasse a glória dele na pessoa do seu Filho, mistério ocultos em tempos passados, mas agora revelado completamente. Contar essas boas novas uns aos outros, e às cidades e às pessoas, não é uma missão que nos foi dada, é uma maravilha para a qual Deus nos convidou. Você foi convidado a isso. Eu quero encerrar dizendo, nosso trabalho, lê comigo, anunciar Cristo. A nossa meta, ser completo em Cristo. Nossa razão, Ele é o Senhor de todas as coisas. E é isso que eu oro, irmãos, para que se torne a cultura da nossa igreja. A cultura da nossa igreja. Meus irmãos, vamos trabalhar mais. Vamos anunciando Jesus. Vamos ter o nosso objetivo em mente, apresentarmos todos maduros a Jesus. Vamos pensar na razão por causa de quem Jesus é. Irmãos, na glorificação de todas as coisas, só vai permanecer vivo, abençoado e guardado todos aqueles que serviram o propósito para tudo que foi criado. E qual o propósito que foi criado? Tudo foi criado para a glória de Jesus. Pastor, o que é que eu faço da minha vida? Olha, eu convido você a se converter. Alguns de nós precisamos nos converter de novo, porque entramos no Evangelho e vivemos a vida ainda para nós, e não para Deus. E não vivemos para a glória de Deus. Meus irmãos, nós estamos completando 23 anos. E eu, sem medo de errar, com absoluta certeza, afirmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se nós queremos permanecer, que essa igreja permaneça até a volta de Jesus, nós precisamos, todos nós, anunciarmos Jesus para todos, em todos os lugares, em todo o tempo, em toda circunstância. O objetivo
é que essas pessoas, eu e você, todos nós, sejamos encontrados perfeitos e maduros e apresentados em Cristo. O para que isso tudo? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Tudo Ele criou para a glória dEle. Apenas o ser humano não está vivendo para a glória de Deus. Os animais estão, as feras do campo estão, a natureza está, apesar que geme ainda, aguardando o dia da redenção, e apenas o ser humano não estão atendendo aos desígnios de Deus para a sua vida. Então, enquanto esse tempo que Deus está nos dando, é tempo para arrependimento, é tempo para anunciar o Evangelho. Porque quando fechar a cortina da história, meus irmãos, só estarão com Ele aqueles em quem Ele se vê. Jesus tem que ser visto em você e você tem que ver Jesus na sua vida. Essa frase eu poderia gastar aqui semanas pregando sobre ela. Cristo em vós, esperança da glória. Diga comigo, Cristo em vós, esperança da glória. Essa esperança não é uma espera uma duvidosa. Essa esperança é algo que é uma certeza resoluta, absoluta do que vai acontecer e ainda não aconteceu, mas nós aguardamos, não obstante esse tempo fique tardio. É isso. Cristo em vós, esperança. Essa glória é a glória da consumação de tudo, onde nós viveremos, irmãos, na presença de Deus, livres de choro, de doença, de lágrimas e de dor. Onde nós viveremos lá na glória, na presença dEle, no novo céu e na nova terra. Cristo em vós, esperança da glória. Agora, o Cristo em vós é a certeza de que nós estamos crescendo em Cristo, nos aperfeiçoando em Cristo, sendo apresentados a Cristo, meu irmão, perfeitamente, de forma madura. Então, Cristo tem que ser achado na sua vida, Cristo tem que ser achado. Meus irmãos, é melhor a gente se encerrar todos os cultos, a gente pedir o contador para fechar o estatuto da igreja e dar por encerramento. Se as pessoas virem aqui, ou irem na sua casa, conviver com a gente, e não encontrar Jesus na sua vida, e não encontrar Jesus vivendo em você, e não encontrar o Espírito Santo presidindo, governando a sua vida, é melhor a gente fechar a porta, porque a igreja perdeu seu papel. Se a Casa da Moeda, meus irmãos, imprime cédulas, olha, se a gente tira lã das ovelhas, ou se a fábrica de ferro e aço é isso que ela faz, a igreja, meus irmãos, ela anuncia Jesus para que nós sejamos apresentados ao próprio Jesus, maduros em Jesus, porque tudo é de Jesus e tudo será entregue um dia nas mãos dele. E ele só vai se agradar. Deus só gosta daquilo que ele vê o seu reflexo. Repete comigo. Deus só gosta daquilo ou daqueles em quem ele vê o seu reflexo. O homem foi criado à imagem e semelhança. Tudo foi criado expressando a perfeição de Deus. Toda a natureza, todo o cosmos, os seres animados, inanimados, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado e Deus se revelou. Deus se deu de si. E na humanidade também. Mas nós pecamos, fomos expulsos do jardim, destituídos da glória de Deus, todos viramos pecadores. Mas agora com o Evangelho, nós estamos fazendo o caminho de volta para a presença de Deus. E nós estamos sendo trabalhados para um dia nos encontrarmos com Ele. E Ele quer ver o reflexo, a presença do seu Espírito, o reflexo da sua glória na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar por isso? Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Essa igreja tem um propósito. Essa igreja tem um norte. A gente não está aqui jogando para todos os lados. Nós sabemos aonde queremos chegar. Essa contribuição do apóstolo Paulo, vinda do Espírito Santo, no livro de Colossenses, e em toda a Bíblia, mostra para nós o que nós devemos fazer e o que você deve fazer. E Deus já está fazendo isso em você. E Ele escolheu a cada um de nós para isso. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por ter nos chamado para habitarmos em Ti e sermos transformados à Tua imagem. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor use essa igreja para que juntos nós anunciemos, admoestando e ensinando a todo homem, meu Deus, a ser apresentado a Ti, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus e para Cristo Jesus.
assim como o Senhor está trabalhando, preparando a noiva, assim como o Senhor está preparando um povo para si mesmo, nós estamos aqui pedindo, Senhor, nós queremos fazer parte disso. Nós queremos fazer parte disso. Usa-nos, Senhor. Usa cada um de nós. Que essa igreja não se perca e que esses 23 anos sejam multiplicados. É a nossa oração. É a nossa oração, Pai querido, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém.